Serve a minha pausa de café de hoje para falar contigo sobre um tema. Eu acompanho há muito tempo pessoas que ou estão a querer trocar de emprego, ou estão a querer migrar para a área de teste e qualidade de software, ou simplesmente estão a fazer entrevistas, processos de recrutamento nas suas áreas. E existe uma situação que é comum, é recorrente e que eu própria já passei pela mesma, também já passei por fases de recrutamento. E pelo facto de ser recorrente, comum, constante, e eu ver exatamente aquilo ao contrário do que é suposto fazer, que eu também já falhei nesse sentido, mas aprendi com as próprias falhas, mas por ver que quem me procura, quem comigo fala, e por ver essas situações, por assistir, às vezes por interposta pessoa, a assistir a determinadas situações, quero trazer-te para reflexão um ponto. Quando nós vamos a uma entrevista, quando estamos num processo de recrutamento, sabemos que as entrevistas são sempre situações de stress, são sempre situações de desconforto, porque é uma entrevista, não só as pessoas da empresa que nos estão a conhecer a nós, como nós também estamos a conhecer as pessoas. É um processo aqui de conhecimento, um processo quase de namoro. E é facto que a entrevista, dada esta sua carga emocional e de stress que tem, por muito habituado que tu estejas, que tu já tenhas feito muitas entrevistas, que tu já tenhas passado por muitos processos, é normal que exista sempre aquele friozinho na barriga, mas para quem ainda não está calejado, para quem ainda não passou por muitas destas situações, para quem não tem ainda muita experiência, para quem não tem ainda muito à vontade, para quem não tem ainda muita bagagem, é sempre muito mais estressante, é sempre muito mais desafiador. E a situação que eu tenho apanhado de forma recorrente e que eu tenho acompanhado de forma recorrente, e digo sempre a mesma coisa, mas nem sempre é ouvido, volta e meia volta a acontecer a mesma coisa e eu volto a repetir sempre que for preciso, até que isso fique assente e ciente na consciência e no inconsciente de quem me procura e quem está a passar por estes processos. Sempre que nós estamos perante esta situação de stress e de falha, em que somos absolutamente, que nos despimos quase porque queremos estar à altura, mas que encontramos sempre pontos de melhoria. É nestes pontos de melhoria que nós identificamos após passar este momento de falha e de avaliação. De falha, eu quando digo falha, é a nossa análise posterior, é este momento de falha, é quase que a nossa análise posterior, não é que no momento esteja a ser uma falha, mas a posteriori, quando nós fazemos a avaliação, dizemos eu se calhar não vou ser aceite ou aceita porque o meu inglês não é bom, porque eu não sei muito daquela área, se calhar não me vão aceitar porque eu não tenho muita experiência. E esta reflexão que nós fazemos, e ainda bem que fazemos e devemos fazer sempre após os processos de entrevista, os momentos de avaliação mútua, atenção, avaliação mútua, todos estes pensamentos, quando depois temos a resposta do outro lado e dizer, olha, passaste, ou então, olha, não foste selecionado e se por puro acaso o motivo pelo qual tu não tenhas sido selecionado não vá de encontro àqueles que tu tenhas feito análise pelos quais falhaste, faz com que esses teus pontos de avaliação sejam ignorados, sejam esquecidos, sejam passados ao lado porque a empresa te identificou outros. Ou então porque tu até passaste e assumes então que aquilo que tu achas e que na tua consciência e avaliação não estava muito bom, afinal está. E é aqui que reside o problema. Nós ignorarmos as nossas análises, as nossas perspectivas, as nossas autoavaliações. Porque, e agora aqui vem o pulo do gato, porque quando repetirmos novamente aquele processo de entrevista, ou um processo de entrevista, quando estivermos novamente perante aquela situação de desconforto, nós não nos preparamos para a mesma porque ignoramos os nossos sinais internos anteriores. Ignoramos as nossas avaliações, não tomamos
conta dos nossos anseios, dos nossos desconfortos, e quando voltarmos a um processo de entrevista, a um processo de análise, a um processo de avaliação, todos esses pontos de reflexão que nós fizemos, todos esses pontos de insegurança vão voltar ao de cima. E o que é que isto significa? Que tu não só vais voltar a estar na mesma carga de pressão, na mesma carga de stress, como vais novamente avaliar os mesmos pontos. Pontos esses que poderiam ter sido colmatados se não tivesse ignorado anteriormente a tua análise. Portanto, quero hoje trazer-te para esta reflexão de não ignorar as tuas autoanálises, mesmo que, por resposta da empresa, os pontos identificados não se coadunem com aqueles que tu próprio identificaste. Porque há sempre aqui duas versões e nós temos que nos sentir confiantes na nossa pele, temos que nos sentir confiantes com as nossas capacidades, temos que nos sentir confiantes com aquilo que nós vamos apresentar. E se tu tens pontos em que sentes menos confiante, em que te sentes menos proeficiente, em que sentes que poderias ser melhor, é nesses pontos que tu tens que investir para que, num próximo processo, os mesmos já não te atrapalhem. E, eventualmente, não sejam um dos motivos, talvez até não identificados pela empresa, porque normalmente eles identificam um que é o maior, não significa que não existam outros, mas que não sejam esses então motivos para que possam ser utilizados para a avaliação e de ser retirada a tua oportunidade. Deixo-te para reflexão, se tiveres comentários, deixa aqui em baixo na secção de comentários, vou gostar de saber a tua opinião.